Graças a Deus, a paz de nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas, que a partir de agora nós vamos ouvir, vamos pregar aqui a palavra de Deus. Aí você que está aí do outro lado da televisão, você vai acompanhar essa palavra, você vai dar ouvido a essa palavra. E isso é bem-aventurado aquele que tem a oportunidade de ouvir essa palavra. Parece que até é fácil, né? E a palavra de Deus é pregada em todos os lugares, principalmente nos dias de hoje. Mas é bem-aventurado quem dá ouvido, quem escuta, para ouvir, dá crédito à palavra de Deus. Esse é bem-aventurado. Não é no sentido de ouvir alguém pregar, ouvir o som, a voz, mas sim no sentido de dar ouvido, no sentido de obedecer, no sentido de se interessar, de considerar que a palavra de Deus, a Bíblia, é o pão da vida. Considerar e entender isso que necessita. Todos os homens necessitam da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o homem não sobrevive eternamente no sentido de salvação. Não se aproxima de Deus se não for através da palavra. Não se liga a Deus, porque nós somos desligados de Deus, toda a humanidade. Você vai ver em Romanos capítulo 10, capítulo 8, versículo 12, fala exatamente disso aí, que nós somos desligados, né? Nós precisamos de uma carne para viver segundo a carne. Então, vida significa palavra de Deus, obediência, interesse, aprendizado, meditação, né, na palavra. Essa obediência te leva a um caminho que chega à vida. Então, quando se trata de palavra de Deus, quando se trata de salvação, então nós estamos falando de Jesus Cristo. Né? Quando se trata de Jesus, tem que tratar-se da palavra. Não tem como você diz que tem Jesus e não tem a palavra. Pois Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne, né? Se fez e semelhante a nós. Né? Ficou separado de Deus, né? No sentido, porque ele se fez assim. Né? Ele, sendo em forma de Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Né? E aí se fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo e tomando a forma de servo, né? Se tornando um servo, servindo ao Senhor verdadeiramente como um homem carnal. E assim ele se humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Então assim ele aquilo que Satanás tinha tirado do homem, ele torna a repor, que é essa ligação com Deus. Então, todo aquele que acredita no Senhor, que toma orientação, que obedece os seus mandamentos, sua doutrina, então ele dá esse poder, né? Essa outorga, ele paga a conta dessa pessoa no mundo espiritual. E você se liga outra vez ao Senhor. É isso aí. Então entenda que você veio de Adão desligado de Deus, né? Aí, enquanto você não se despojar da ignorância nesse assunto, né, do rudimento
desse assunto, enquanto você não se interessar para ser sábio nesse assunto, conhecer isso aí, você nunca vai ver Deus, você nunca vai ter Deus. Ainda que você pense que sim, às vezes a pessoa morre aí, passou a vida inteira no mundão aí de pecado, e as pessoas ficam dizendo aí nas redes sociais, tenha um bom descanso, aquela coisa toda, não sabe o que está falando. Isso incentiva outras pessoas a fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez. É por isso que nós crentes em Jesus Cristo, que andamos nos esforçando para obedecer a palavra do Senhor, é chamado de louco, é chamado aí de pessoas que ficam de alguma forma contra as outras pessoas, pessoas que são homofóbicos, vai dizendo aí tudo o que quer dizer. Malucos que se incomodam com a vida dos outros. Mas não é isso aí. Nós estamos pregando o reino do céu. Se alguém quer esse reino, que considere a nossa pregação. Se não, pois ignore isso e tenha como uma pessoa inútil que fala besteira mesmo e que é doido. A gente não dá ouvido a doido, né? Mas se você se interessa pelo reino do céu, então você dê crédito o que pregamos, né? O que ensinamos. Então, como Jesus disse, nós falamos, ele não disse eu. Ele está dizendo nós, que é os pregadores da palavra, os profetas, Moisés, Abraão, esse povo todo, né, vieram de lá pregando, e ele deixou os apóstolos, e os apóstolos fizeram discípulos e tudo. Então ele diz, nós pregamos, falamos do que ouvimos e testificamos do que vimos. Mas vós não aceita o nosso testemunho. Então, aquele que aceita, nós estamos falando do que estamos ouvindo e do que estamos vendo. É no sentido de entendendo o reino. Agora você não aceita o nosso testemunho. Se aceitar, aí Jesus ele fez menção, Paulo também fez menção do que disse Isaías. Isaías falou ali em Isaías 53, versículo 1, né? Quando ele diz que quem deu crédito, ele faz uma pergunta. Quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Aí ao mesmo tempo ele já diz no mesmo versículo, e a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas. Uma pergunta é, quem foi que acreditou e quem foi que foi salvo pelo Senhor? Então só é salvo aquele que acredita. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O poder de Deus, a salvação de Deus, as riquezas do Senhor. Somente Ele tem com que pagar a nossa conta. Que é exatamente esse resgate que Jesus fez na cruz do Calvário. Sem pecado Ele foi morto. Então Ele resgatou a vida para a humanidade, como carne, como um homem. Então Ele condenou o pecado na carne, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Condenou. Então, nós, sem a morte de Jesus, jamais retornaria ao Senhor.
Paulo ele faz menção do primeiro Adão e do segundo Adão. Primeiro Adão terreno, segundo Adão celestial. Primeiro Adão carnal, segundo Adão espiritual. Então, aí ele diz, não é primeiro espiritual, senão primeiro carnal, né? Então ali, primeiro nós somos carnal, nós tem que nascer na carne, né? Tem que ser um ser humano. Aí depois vem o espiritual, nesse sentido de aprendizado. E aí o que vai permanecer espiritual. Então o carnal é momentâneo, pelos dias, mas o espiritual é eterno. Então tem que tomar cuidado mesmo com o espiritual. E espiritual não come arroz e feijão, eu sempre estou dizendo isso aqui. Mas é preciso repetir. Não se alimenta com coisas terrenas. Se alimenta com palavra de Deus. Com a obediência ao Senhor. É lavado com o sangue do Cordeiro Imaculado, que é Jesus. Quando você resolve, você toma uma atitude para isso. Defender o nome do Senhor. Aí as pessoas acham que defender o nome do Senhor é falar, Jesus, Jesus. Não é andar na sua palavra. Defender a sua palavra. Pois a palavra é o pão da vida. É aquela coisa, você vai ter o alimento natural se você não lutar por isso? Não. Então você luta para adquirir o alimento carnal. Da mesma forma eu luto, tenho que lutar para adquirir o alimento espiritual. Isso é uma decisão, uma luta, um trabalho na obra do Senhor, defendendo o reino. É que você consegue. A carta anônima aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então tem que ter uma ousadia. O que é ousadia? Uma decisão com coragem, atitude. É tomar uma decisão com ousadia. É isso aí. Para entrar no santuário. O que é isso? É tomar uma decisão de andar segundo o Evangelho e não segundo o mundo. Segundo os homens, segundo o que eu acho, que eu penso. Não, eu tenho que tomar uma decisão para buscar nos homens de Deus, nas pessoas que já estão enxergando o céu, enxergando a porta, enxergando o reino do céu. Eu possa me achegar a essas pessoas. Aprender com eles como é que é, rapaz, o que faz para nós fazer assim? É isso aí. Eu acho que você não pode pensar que o reino do céu é tomado de qualquer jeito. Você vai, faça o que quer, depois eu entro no céu. Não, não é. Aí Jesus disse que é tomado à força. Então é luta, é igual o teu salário. Se você for ver, você toma à força. É claro que eu não estou falando de gente sem vergonha, que tem muitos aí que vivem sem trabalhar, que caça um jeito de se dar bem na vida, com malícia. Não, estou falando de dignidade, um salário digno. É tomado à força, no sentido de ter ousadia de trabalhar, de se levantar na hora certa, ir lá e trabalhar o dia todo, a noite toda, o período todo, se esforçando para não perder o emprego e chegar ao fim do mês, manter todos esses dias de luta e receber o salário. Então você investiu força nisso aí. Atitude, ousadia, responsabilidade, caráter, tudo isso, Opinião, aquela assim de fazer o que disse, manter palavra, é isso aí. Então é tomado o salário, é tomado a força.
né? Então é no sentido, desse sentido aí que nós falamos. O escritor fala também. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Receber esse salário, esse galardão, essa graça que está disponível a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, é isso aí, nós temos que ter ousadia para chegar ao trono da graça. Diz aí também em Hebreus capítulo 4, versículo 16 ali, fala a respeito disso aí, né? Que nós temos que achar misericórdia e achar graça. Então, achar a graça, onde é que ela está? Como é que eu acho essa graça? Que é exatamente a salvação, aquilo que me salva. Que eu ganho a salvação de graça, no sentido... Qual é o sentido? Não é que não precise de esforço, precisa. Mas não é por causa do esforço que você acha a graça, que você é salvo. É porque você quis, você tomou uma decisão. Então é de graça porque não tem como você pagar de forma diferente. Você é errado, paga, injusto, pecando, você achar essa graça pelo algum motivo, algum dinheiro, de alguma forma você fazer parte, parte disso e não completo, no sentido de obedecer por parte o Evangelho, e por algum esforço que você faz nessa parte, você herdar a graça. Não. Tem que tomar uma decisão completa de andar no Evangelho conforme o Evangelho diz, né? Então você vê que a gente tem essa ousadia, né? Aí Jesus ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Então o que ele quis dizer? Porta larga leva à perdição, caminho largo à perdição, porta estreita à salvação. O que é isso? Apertado no sentido de se sujeitar, de se tornar servo. Eu falei agora há pouco, Jesus fez isso. Ele, achado na forma de homem, ele se humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E foi até a morte e morte de cruz. Se sujeitou a morrer na mão dos pecadores. E sem dívida, somente para resgatar a humanidade, para ter o direito de se dar vida na terra. É isso aí. Ele ser um senhor na terra também, que no céu já era, claro. Mas ele disse depois que ressuscitou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o que é isso? Na terra não tinha nesse sentido de salvar homem, porque o diabo tinha usurpado isso aí, tomado da Eva lá, com Adão, e com isso a humanidade toda ficou perdida. Quer dizer, Jesus tomou dele, vem para cá. Todos aqueles que chegar a esse trono da graça, se chegar ao sangue do Senhor, para ser lavado nesse sangue, nesse santuário do Senhor, ele é salvo. Ele é pago a conta devido a essa obediência do Senhor. Então, e o escritor aos Hebreus diz lá em capítulo 10, versículo 19, que nós temos que ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele diz também no 20, logo depois, que é pelo novo e vivo caminho. Então é um caminho não de homem, mas um caminho espiritual, um caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então um novo e vivo que leva à vida, né? Um caminho que é novo e é vivo. Novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ele. Não é você que se consagra por si mesmo. É Ele que te consagra, é Ele que te aprova. Então tem que ver isso, essa obediência em você, essa vontade em você. Você vê que a universidade, qualquer universidade aí, ele não anda na rua
oferecendo diploma para as pessoas. Você que tem que ter a ousadia para se matricular e ir todos os dias para a universidade, se sujeitar aos ensinos lá, para depois você ser diplomado. Então, da mesma forma. Aí você pode até dizer, não, mas tem umas gambiarra aí. Pode ter, mas está errado. Com Deus não tem essa gambiarra aí. Não tem esse negocinho de passar a mão na cabeça. Não. Você tem que tomar uma decisão na vida. É claro que aquilo que você não sabe é com Jesus. Mas aquilo que você vai aprendendo, você tem obrigação, um dever, não obrigação não, um dever de obedecer. Então, novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é isso? O véu que separava nós de Deus foi rasgado pela carne dele. Ele mesmo disse na Santa Ceia, para nós sempre estar lembrando isso aí, tomar o vinho, que é o sangue do Novo Testamento, e ele disse, o pão, que é a minha carne que foi rasgada, dilacerada por vós, exatamente para mim ver o céu, através da carne de Jesus, o véu. Então, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Acabou a parede, o véu é Jesus. É a palavra, é o Espírito, o sangue, esses três aí. Então eu tenho que começar pelo Espírito. O Espírito me convence, me faz eu enxergar através desse véu. Enxergar o benefício, a salvação que Jesus ganhou na cruz do Calvário e disponibilizou para mim e para você. Então, já tem um processo correto, né, para mim fazer isso aí chegar a Jesus, a palavra, com essa revelação do Espírito que me diz os valores da palavra, processo todo como é que é, e assim eu chego em Jesus, eu chegando em Jesus, eu chego a Deus, né, o Deus Trino, a salvação, o trono da graça, né, que é o santo dos santos, é o céu, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Chegando em Jesus, você chega ao Pai. É isso aí. Então eu quero falar exatamente dessa necessidade que temos de considerar as pessoas que pregam o Evangelho. O diabo, ele bota na cabeça das pessoas para se revoltar, falar mal, blasfemar, escarnecer dessas pessoas que pregam o Evangelho. Eu não estou falando de gente sem vergonha, mas mesmo que seja, irmão, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Quando uma pessoa fala da palavra de Deus, ele pode ser o homem mais cachaceiro, mais sem vergonha. Se está certo, está dentro da palavra, pois é a palavra de Deus. E você precisa acreditar, se você acreditar, se forma dentro de você uma fonte para a vida eterna. É o que Jesus disse para a mulher samaritana. Ele disse, da água que eu te desse, se tu conhecesse o dom de Deus, tu pedia para mim, e eu te daria água viva. Então veja que é a palavra do Senhor que salva, se forma dentro da pessoa uma fonte de vida. Então foi o que ele disse para ela, se tu conhecesse, sabia com quem tu estava falando, e tu pedia para mim, eu te daria água viva. Porque se tu beber dessa água aí, tu volta a ter sede, mas da que eu te desse, forma dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então eu preciso compreender que a palavra de Deus, ela é um pão, água, que alimenta o meu espírito, que assim eu tenho força de se chegar ao Espírito de Deus. E eu chegando no Espírito de Deus, quanto mais eu me alimento, mais eu libero essa aproximação.
mais eu me encaixo, eu aceito os conselhos do Espírito. Quando você vai ver, eu já citei aqui Romanos 8, aquele capítulo é perfeito, é para a gente entender esse lado espiritual. No versículo 26, Paulo diz: e o mesmo Espírito nos ajuda nós nas fraquezas. E ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vai ver que é o Espírito que te ajuda. Se você rejeita o Espírito, ainda que ele fique próximo, você não consegue. É igual uma tomada, né, uma tomada de energia. Você pode estar bem pertinho ali, ó. A força está bem aqui, mas você não ligou. Agora, se tocar, aí funciona. Aí é a força de Deus. Como Paulo ele diz aos Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, ou seja, aquilo que eu não falei, que eu não consegui falar durante toda essa carta, esses 5, 6 capítulos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então tem que me fortalecer, carregar minhas baterias em Jesus, no Espírito de Deus. Então o Espírito é o primeiro passo. Então quanto mais eu me sujeitar a esse professor, esse capacitor, esse intercessor, quanto mais eu me ligar, mais carregado eu fico, entendido, me abre a mente, me faz entender, compreender a necessidade minha. Porque muitas vezes o homem é teimoso mesmo. E às vezes até uma doença, você está doente e você fica com teimosia não querendo tomar o remédio. E às vezes você vai no médico, né? E sempre acontece isso. Aí depois você diz, poxa, graças a Deus, mas o médico acertou mesmo. Eu não estava acreditando, eu tomei o remédio, não é que fiquei bonzinho. Então é assim, aí você não está entendendo a situação. Você tem uma doença crônica chamada pecado, que mata a tua alma, o teu espírito, leva para o inferno e depois para o lago de fogo, eternamente. Você não está compreendendo isso porque você está vivendo na carne, no mundo. Mas depois de morrer, irmão, você vai prestar conta. Então você não está enxergando esse outro lado, dessa prestação de conta. O problema do homem é isso aí, essa teimosia, dele achar que vai escapar. Não, naquele dia Deus é bom. E o diabo, ele diz isso mesmo, bota na tua mente. Não, Deus é bom, rapaz, jamais vai te jogar num lago de fogo. Não vai. Não é nem ele que joga, não, é você que vai. Porque quem está condenando você é você mesmo, não é Deus. A graça está disponível. Sabe aquela coisa do salário que está lá disponível, mas você não trabalha? Não caça jeito de se empregar, com preguiça, de alguma forma, alguma coisa está te impedindo de você ir trabalhar e ganhar aquele salário para viver dignamente, para pagar tuas contas, do mesmo jeito. Está lá, Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 15, 14, 15 ali, o 13, 14, ele diz, principalmente no 14, ele diz a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças. De alguma maneira nos era contrária. Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Jesus, ele fez isso, a cédula, o que era um cheque, uma duplicata, que é contrária a você, uma dívida. E você tem que pagar. De alguma maneira você devia. Então,
não é, mas eu sou assim, sou assado, cozido, eu sou justo. Não existe isso. Nesse sentido, de alguma maneira você deve. Então, só Jesus tem condição de pegar essa célula da mão do Satanás, que é contrária à tua vida, e ele cravar na cruz. O que é isso? Na morte dele, ele pagou essa conta. A cruz já foi falado aqui, mas para você entender. Então veja aí, irmão, o salário está lá. Na mão do empresário lá, da empresa lá que produz as coisas, para também vender para pagar você, e aquele já vende para outro, essa coisa aí. Está lá o dinheiro disponível. E muitas vezes você não tem o dinheiro porque não foi trabalhar. Não tem com que pagar a conta, a despesa do dia a dia, viver com dignidade, porque você não vai lá. Quer dizer, eu tenho que ir, a mesma coisa o Evangelho, eu preciso acreditar. Eu preciso me mexer de forma correta. Assim como é o salário também, você não pode chegar lá em qualquer empresa e dizer, me dá aí o salário aí do mês. Não, o que tu fez? Nada. Não, tem que fazer. Você tem que trabalhar o mês todinho da maneira que a empresa exige. Não é fazendo errado o contrário. Então, para Deus, existe uma maneira de você obedecer Ele. De você fazer parte do reino. Porque aqui na terra tem 2 reinos. Tem o do diabo. Não que isso vai subsistir. E vai chegar o dia que vai ser eliminado isso aí. Mas hoje existe um reinado que é contra a tua alma. E você muitas vezes é a favor disso sem saber, sem entender, como o peixe. Lá o anzol com a isca, ele pensa que é favorável a ele, voa na isca, o anzol está dentro. Já foi. Então o diabo ele trabalha com astúcia, com cilada, com mentira. Jesus trabalha com verdade, com luz, com revelação, com sabedoria e com inteligência. É isso aí. Então você é que tem a responsabilidade de acreditar. Tem um versículo que eu falo muito, porque eu falo de salvação, né? Você percebe isso aí, né? Que os programas meus, tudo fala de salvação. Então, foi esse o ministério que Deus me deu, para falar de salvação, que você, como você faz para escapar desse corpo de morte, de maneira, no dia que você se livrar dele, você entrar na vida eterna. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta universal, ele diz que nós passamos da morte para a vida. Agora, se você ficar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que diz lá que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porque esta é a segunda morte. Essa primeira está certinha já. Então, tem um versículo que eu sempre falo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Então, ali o discurso de Pedro, e é o primeiro discurso da igreja de Cristo, dos apóstolos. Que você sabe que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Depois de Cristo, até as datas, quando você vai falar em qualquer outra coisa, no natural mesmo, as pessoas usam essas datas, no sentido antes e depois de Cristo. Então, tudo mudou depois de Cristo, né? Então, principalmente para os cristãos, principalmente para os crentes em Jesus Cristo, principalmente para quem quer se salvar, quem fala do reino do céu, de salvação. Então, você tem que usar isso aí, saber que começou a igreja de Cristo na face da terra. Foi depois de Cristo ali. Claro que os outros se salvam também, todos aqueles que acreditaram na vinda do Senhor. Naquela época, se salvaram e fizeram conforme a lei de Moisés, tudo bem. Mas depois de Cristo é uma nova aliança. Ele mesmo disse, eu acabei de falar, e uma nova aliança
pelo seu sangue, pelo seu corpo, né? Que foi dilacerado e derramado o sangue. Então, uma nova aliança, né? Então, ali o primeiro discurso que eu digo, a primeira pregação, a inauguração da igreja de Cristo na terra, foi Jesus morreu, depois ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, subiu ao céu dizendo: eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, ele vem. E por isso eu vou. E eu envio o Espírito que vai ficar convosco para sempre, a ensinar vocês, convencer vocês. E ele subiu ao céu e disse: ficai em Jerusalém até que do alto venha o revestimento de poder. Disse para aqueles que estavam presentes. E ele subiu aos céus. Com 10 dias depois disso, desceu, eles ficaram no cenáculo, né, reunidos, e desceu o Espírito Santo sobre eles, que é o dia, no dia de Pentecostes. Não significa o dia chamado por isso, não, era um dia de uma festa chamada Pentecostes. Ali em Jerusalém, nesse dia tinha gente de tudo quanto é país ali. E Deus, o Senhor Jesus, aproveitou esse dia exatamente por ter muita gente de outros lugares, já para o Evangelho se espalhar já em muitos países. Então ali desceu o Espírito sobre 120 pessoas que estavam ali. E Pedro começou a pregar, né? Falar em língua estranha, e juntou muita gente. E Pedro começou a pregar, e falando de Davi, falando de todas essas coisas, do que estava escrito de Joel, o profeta Joel, que tinha dito que ia descer nos últimos dias: eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. É isso que vocês estão vendo aqui. Pedro começou a dizer isso aí. Nós falando em língua aqui, nós não estamos embriagados, porque o pessoal pensaram que estava embriagado. E ele, não, embriagado do Espírito, né? Então ele começou, pregou ali, fez uma grande pregação, e perguntaram para ele. É aqui que é o ponto que eu quero chegar. Onde fizeram uma pergunta para Pedro e por demais apóstolos. Aí fizeram a pergunta dizendo: o que devemos fazer, irmãos? Então, o que nós devemos fazer? Isso aqui é que é importante, irmão, para a gente fazer essa pergunta para as pessoas. O que devemos fazer, né, da nossa vida? Aqui nesse versículo diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Você perguntou para eles, mas principalmente para Pedro, que é o que estava pregando, né? Claro. O que devemos fazer, irmãos? É isso aí. O que faremos, irmãos? Ou seja, por onde começa esse negócio? Eu quero participar disso aí. Mas o que devemos fazer? O que eu devo... Qual é o primeiro passo? É isso que nós fazemos. Devemos perguntar para os homens de Deus se a pessoa está sabendo de um caminho. Eu vou perguntar, ou eu vou meter a cara no mato sem saber para onde eu vou. Não, perguntar para quem sabe. Ei, tu sabe, né, o caminho aí que vai para... Não sei. Para onde é? Vai para cá. Tem que perguntar, irmão. Considerar. A palavra aqui, que dessa pregação aqui, desse programa, eu quero exatamente falar nisso. Depois eu vou lá no ponto certo que Deus colocou no meu coração para me falar. Que é exatamente considerar os homens de Deus, né? Então veja aqui o que Pedro respondeu no versículo 38. Ele disse: arrependei-vos. Essa é uma palavra-chave para todos nós. Em todos os sentidos. Nós
crentes em Jesus Cristo, que falamos que somos cristãos, nós precisamos nos arrepender a todo momento. Porque nós estamos num corpo pecaminoso, de pecado. Que a tendência desse corpo, dessa carne, é pecar. Então, nós estamos divididos, o homem espiritual e o homem carnal. Então, entenda, esses dois homens estão dominando aí. Quer dizer, uma hora a carne falha, não tem como, peca. O que é pecado? É aquilo que é ilícito diante de Deus, aquilo que não está certo. E às vezes uma pequena coisinha ali, mas isso vai enraizando, né? Quer dizer, aí eu preciso, o Espírito está aqui, se eu estou ligado lá no Espírito de Deus, esse Espírito vai me convencendo, ei, isso aí não, pede perdão. Eu não posso deixar para o outro dia e vai alimentando isso, de novo, vai indo e vai endurecendo o coração. Não. Então é preciso se arrepender, não só da primeira vez, para a partir dali começar a andar nos caminhos do Senhor. Mas isso diariamente, até eu morrer, é como uma dose de um remédio controlado. Um remédio controlado assim, que controla uma doença crônica, né? Que você nunca vai morrer daquela doença. Né? Você vê que tem médico que diz isso, olha, essa tua doença não tem cura não. Mas se tu tomar esse remédio aqui direitinho, como eu vou dizer, como está dizendo aqui, tu não vai morrer dela, por causa dessa doença. Você vai morrer porque tem que morrer de outra coisa, mas da doença não. Então você não vai morrer eternamente, você não vai passar pela segunda morte. Você vai escapar porque você vai controlar com o etídodo, que é o Evangelho, é o remédio, que é Jesus, o remédio, que é o Evangelho, a palavra. Você vai controlar isso aí pela obediência, pelo arrependimento, por dar ouvido ao Espírito de Deus. Então você errou, tudo você mede pelo Espírito. Então o Espírito te convence aí, pede perdão que já falhou. Então, se você quiser entender bem isso aí, você vê Romanos capítulo 7, que Paulo fala a respeito disso aí. Dos dois Paulo, carnal, pecador, e o Paulo espiritual. Quando ele diz, já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu discordo desses erros, mas acabo cometendo porque eu estou num corpo que faz isso aí. Sabe, é igual você geme com uma pessoa, tá ligado os dois corpos. Então é assim. Então veja aqui, irmão, arrependei-vos. Pedro respondeu, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro está dizendo? Primeiro é se arrepender. O que é isso? Eu tomar a decisão, ter a ousadia para entrar no santuário. Tomar a decisão de ser um crente. Tomar a decisão de andar com aqueles que têm a paz. A paz de Jesus Cristo. Estou falando paz do mundo, não. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, seguir a paz com todos que estão seguindo ela. E a santificação, separação do erro, do pecado. Santificação. Sem a qual você não consegue ver o Senhor, o reino, né? Então, ele diz aí que arrependeis e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do que tu já fez. Pecado, dos pecados, você fica limpo. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que é isso? Não, o auxílio. Se matriculou na escola de Jesus. E o Espírito vai te ensinar a partir daí. Quer dizer, eu fiquei zerado aqui. Zerou minhas culpas, porque eu me arrependi. E eu sou para perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo, não foi perdoado tudo. Agora para frente eu vou pecar, claro.
Mas eu vou ter uma caminhada e o Espírito de Deus que vai me ensinar a caminhar errando o mínimo de possível que for. Mas não precisa, não pode ter desistência. Aquela coisa de estudou um ano, desistiu, não tirou o diploma. Nadou e morreu na praia. Não pode ter desistência. Tem que ter persistência. Então, o que é que Deus colocou no meu coração? Está acabando o tempo aqui, mas para mim falar aqui. Para você, se você é um crítico que gosta de criticar os homens de Deus, quando eu digo homem, mulher, pessoas de Deus, cristão, para com isso e comece a perguntar. Mas não é para perguntar para criar contenda. Paulo diz para fugir das contendas, que nada produz, senão serve para prevenção, para perverter as pessoas. Então, não adianta. A palavra de Deus não é para discutir. Não é para você querer colocar a opinião em palavra de Deus, a tua própria, o teu próprio entendimento. Não, a palavra de Deus não é para se mudar, nem para mais e nem para menos. É para obedecer, para acreditar. A palavra de Deus é para isso. Ah, eu não quero, então fica fora. Então você não vai perguntar para você discutir. Para você colocar uma ideia tua, um pensamento teu. É igual na universidade, você vai para lá para a aula, chega lá, vai discutir com o professor. Vai dizer, você vai querer saber mais do que ele. Como? Então, do mesmo jeito, muito mais que isso, você precisa perguntar para os homens de Deus, procura aqueles que verdadeiramente você vê que tem caráter, que prega Bíblia, aí você pergunta para ele, como é que eu faço aí? E isso assim, eu tenho uma dúvida. Você começa a ler Bíblia, irmão, e você começa a pedir para o Senhor, porque sem Ele, nada tu pode fazer, nem eu. Nada, é nada mesmo. Então tem que buscar em Deus, para mim poder me aproximar de Deus. Sabe aquela coisa que Ele é o posto que abastece? Ele é a bomba que me abastece, Ele é o pão da vida. Então quando eu vou buscar nele, eu me abasteço. Para mim ter combustível, eu ter vigor, para mim me aproximar dele. Paulo diz a Timóteo, forte, meu filho, ele chama Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus, em Cristo Jesus. Fortifica-te. Eu acabei de falar, quando ele fala aos Efésios, né? No demais, irmão meu, fortalecei-vos na força e no poder de Deus. Então eu vou buscar essa força lá, esse vigor, essa vida, para mim poder me aproximar dele, clarear a minha vista, me dar ânimo para mim me levantar e seguir o Senhor, me aproximar cada vez mais. É isso aí. Aí a pessoa vai contra os homens de Deus, fala mal, levanta falso testemunho, sem saber o que está dizendo. Aí que fica longe de Deus mesmo. Como é que vai se aproximar? Porque o reino do céu é pregado por homem. É homens e mulheres aqui, cristãos, entre nós, que nós nos alimentamos e vamos trabalhando aqui, chegando ao céu. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro desses mistérios, uma dispensa, um depósito de mistério de Deus. Aí ele diz no versículo 2, além disso, requer-se, ou seja, é cobrado, né? É requerido,
Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, é cobrado desses dispenseiros, desses ministros, que ele seja fiel à palavra, né? É cobrado pelo próprio Deus, né? Mas não é nós que vamos cobrar, tem que espera Deus cobrar dele lá. Mas nós precisamos perguntar o que ele sabe, como é que faço para mim. É isso aí, irmão. Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Não estou nem aí. No sentido de que um homem natural vem julgar a gente. Ele disse, tão pouco me importa, nem eu mesmo me julgo. Estou nem importando por isso, eu quero estar justificado por Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, que o juízo humano não adianta. Você criticar o homem de Deus, irmão, você está se prejudicando, não prejudicando ele. Então você está se prejudicando, você está rejeitando aquilo que está nele, que é a riqueza da salvação de Deus. Está nele, ele é um dispenseiro, ele é um ministro que pode te ajudar. E você joga os pés, né? Aí Paulo, ele prossegue no 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Preciso cada vez mais isso aí que ele... Pois quem me julga é o Senhor. É isso aí. Então eu também não posso me justificar. Quem me julga, quem me justifica é o Senhor. Não é eu e nem outro homem. Então por isso eu não me preocupo com outros homens que me julgam. É isso aí que ele está dizendo. Então o importante é você estar com o Senhor ali, sabendo que você está sendo justificado pelo Senhor. Aí você não pode se culpar e muito menos culpar os outros, né? Isso agora, ensinar o Evangelho precisamos, né? Então isso aí, que Deus venha abençoar grandemente. Eu quero que você pense nisso. Aí você comece a valorizar os homens de Deus. Quando Paulo diz, no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, me parece que no versículo 11, por ali assim, ele diz, ele vai dizendo que aquele que cuida do gado não tem direito de comer do leite do gado, de viver do leite do gado. No versículo 14 ele diz, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Assim diz o Senhor, disse, porque Jesus disse mesmo, que todo obreiro é digno do seu salário. Então, nesse versículo 11 ele diz, se nós damos a vocês as coisas espirituais, é muito requerer de vós as carnais? Ou seja, os homens de Deus, ele busca em Deus, irmão, para dar para as pessoas, para ajudar as pessoas no mundo espiritual, tanto defesa quanto ensinamento. E é muito a gente ajudar esses homens no carnal, no sentido esforço físico, para que ele possa me ajudar no espiritual, tanto me ensinar a sobreviver de toda maneira, porque a palavra de Deus é espada para você lutar, né? As armaduras com capacete, com bota, com armadura completa, e escudo e espada, né? Para você lutar no mundo espiritual como soldado de Cristo. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que tivemos aqui de estar falando do Evangelho do Senhor, esse Evangelho que dá vida ao homem. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui com mais essa oportunidade, tanto eu quanto aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor venha abençoar grandemente, sabendo, meu Deus, e conhecendo a vida de cada um deles, sabendo a necessidade, meu Deus, que o
o Senhor venha abençoar grandemente a cada um deles, meu Deus, abrindo a mente, fazendo eles compreender, meu Senhor, que os dispenseiros dos mistérios do Senhor estão na terra, e se eles der crédito, eles podem ser abastecidos, alimentados desses mistérios também. Ajuda, abençoa, cuida, salva, liberta, Pai, dá saúde e vigor àquele que está enfermo. Meu Deus, para a glória do Teu santo nome, nós pedimos e já por fé nós Te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e amém.